Olá, sejam bem-vindas. Dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos falar um pouco sobre a rotina na classe hospitalar, como se procede os encaminhamentos, como é realizado a aprendizagem e como se faz a presença do pedagogo e outros atores nesse contexto que contribuem para uma educação mais efetiva, amparada por lei e que também tem essa estrutura para poder receber esses jovens e essas crianças. O professor ele realiza então a ponte entre a criança e o ambiente hospitalar, né? Então essas três instituições elas estão unidas, envolvidas para que possa ser viabilizado, né, a adaptação da criança nesse contexto e minimizar possíveis prejuízos, né? Torna-se evidente a importância dessas três instituições, a relação entre elas. E é fundamental desenvolver estratégias que atendem às necessidades das crianças, que contribuem para que esse momento ele seja superado com êxito. As diretrizes nos trazem que o professor que irá atuar em classe hospitalar ou no atendimento pedagógico domiciliar deverá ser capacitado para trabalhar com a diversidade humana e diferentes vivências culturais, identificando as necessidades educacionais especiais dos educandos, né, impedidos de frequentar a escola. E dessa maneira, então, implantando estratégias, né, de flexibilização e adaptação curriculares. Então, essa criança ela vem de contextos familiares diferentes, né, que muitas vezes os pais não têm a mesma visão de estudo, de ensino, e isso então tem que ser avaliado por esse professor, né? Um a um ele vai ter que avaliar a estrutura familiar, o entendimento e apoio dos pais, né, da família. A classe hospitalar ela é um espaço dentro do hospital, como nós vimos nas outras aulas, que serve de apoio para crianças e jovens, né, com esse intuito de continuar o processo da aprendizagem, né? Então ela se forma um processo inclusivo, né? Nesse aspecto, né, contribuindo para a humanização. No trabalho pedagógico hospitalar, é extremamente necessária a sensibilização e a afetividade. O professor ele tem que desenvolver, né, ser uma pessoa afetiva, sensível e para que o trabalho, né, ele tenha êxito, né? Algumas sugestões, né, que eu gostaria de trazer nesse momento, né? A postura do professor para com essas crianças e jovens, né? Ele precisa então ouvir, aprender com as experiências dos outros, valorizar o outro como ele é, né? Primar por valores éticos, ampliar a autoestima e confiança sua e do outro e construir uma relação de afetividades, né, com o outro. Então é importante essas características do profissional, né? Ele tem que ser uma pessoa que esteja preparada para trabalhar nesse contexto educacional. Para Santos, Pereira e Barreto, eles destacam, né, como é realizado o primeiro contato, né? Então ele fala o seguinte: o primeiro contato do pedagogo com a criança é através do seu prontuário médico,
onde ele terá o entendimento sobre sua patologia e posteriormente ele entra em contato com a criança e seu acompanhante, que muitas vezes é a mãe. Né? Com um outro modelo de prontuário, ele recolhe informações necessárias para adequar a sua metodologia com o estado clínico, que seja viável a esses alunos pacientes, né? Pois em muitos casos o professor deverá ir até o leito onde a criança se encontra, para receber o atendimento escolar conforme suas necessidades. Então, é necessário esse professor ter esse entendimento, né? E de trabalhar e ministrar a aula, muitas vezes, um a um no leito. O primeiro contato do pedagogo deve ser com a mãe da criança, que se encontra hospitalizada, né? Essa criança, ela se encontra num momento frágil e pode, muitas vezes, não se sentir confortável para falar, não dá abertura para o pedagogo, né? E daí vem, então, o pedagogo para auxiliá-lo, né? Esclarecer alguns possíveis questionamentos que eles têm, né? do quadro clínico da criança. Né? Nesse momento é de grande importância a visita do pedagogo nas enfermarias, né? Para analisar cada criança. Como eu falei, ministrar eles a aula, um a um, conhecê-los, é bem importante no processo. O professor da classe hospitalar, ele deve investigar os conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos, né? Então, a tal de o processo que a gente fala, né? A anamnese pedagógica, né? Então, ele vai entrevistar, vai acompanhar vai conversar com o familiar, né? Com o próprio aluno, né? A escuta pedagógica, ele vai conversar com essa criança, né? É o primeiro passo para o acompanhamento. E para depois, então, encaminhar as ações educativas pedagógicas. Perceber o medo, as incertezas, a insegurança dos hospitalizados, né, diante das mudanças do ambiente e do estágio de fragilidade que se encontra. Ao definir esses encaminhamentos pedagógicos em contexto educacional, ele é um contexto diferenciado, né? Como o das classes hospitalares, é necessário realizar uma adaptação dos conteúdos propostos à frente às situações diferenciadas e individuais. Então, o que requer dessa prática, né? Que seja feito essa adaptação nos conteúdos, né? E com o tempo da permanência do aluno na classe, a sua situação de saúde, as suas condições emocionais e principalmente os saberes que esse aluno trouxe consigo de sua escola de origem. Então, os encaminhamentos metodológicos, eles são importantes para analisar, né, como será adaptada de acordo com a situação, a circunstância dessa criança. Então, a gente pode observar que a função do pedagogo não é muito diferente da classe regular, né? Pois todo e qualquer tipo de atuação pedagógica requer uma pesquisa anterior. Então, como nós vimos, para saber melhor qual metodologia se aplicará para essa criança, né? E uma avaliação inicial se faz necessária em qualquer modalidade para uma aprendizagem válida, né? Sendo na escola normal ou nesse contexto hospitalar. Então, é necessário fazer essa avaliação inicial. Depois da
verificação nesta etapa, cria-se situações para detectar o nível de desempenho que essa criança apresenta. Então, na sequência é feito o plano de intervenção partindo de suas referências. Então, traça esse plano de trabalho que vai ser desenvolvido junto à criança, que possibilite que ela avance no seu processo de aprendizagem, né? Considerando-se sempre os parâmetros curriculares nacionais, os PCMs, o referencial curricular e os temas transversais. Então, é importante se ater a esses documentos que direcionam, então, para essas intervenções. Então, como nós vimos até agora, como é importante o vínculo desse aluno à escola, né? E isso se faz por intermédio desse acompanhamento escolar no âmbito hospitalar. Então, existe essa parceria entre a classe e a escola de origem do aluno, né? Então, a qual encaminha os conteúdos, as atividades, de acordo com o ano escolar do aluno, né? Então, esses conteúdos, em posse da professora responsável pelo atendimento hospitalar, eles sofrem alterações curriculares necessárias para o melhor aproveitamento, como a gente viu anteriormente. Então, essa parte da intervenção, né, essa etapa, né, ela abrange o desenvolvimento de atividades, de ações, em todas as áreas do conhecimento, né, por meio do letramento, por meio de questionamentos, uso da linguagem verbal, corporal, plástica e digital, né? Então, jogos pedagógicos, interativos, pesquisas, softwares pedagógicos, passeios culturais e comemorações, entre outros. Então, cada aluno é acompanhado pelo processo de avaliação ao longo dessas intervenções. Nós podemos ver que abarca várias atividades que vai contribuir para essa aprendizagem, para esse ensino-aprendizagem. Na classe, o grupo de crianças ele é variável, né? E seus integrantes se encontram em diferentes graus de escolarização, sendo que elas frequentam as aulas na medida de suas possibilidades. Então, podemos encontrar alguns enfrentamentos, né, por motivo da doença, e a professora ela tem que ter um certo grau de conhecimento, porque o fazer pedagógico dela vai exigir esse conhecimento mais amplo, dela ter vivido na escola, né? Muitas práticas que vai fazer com que ela entenda como direcionar as suas atividades, né? As experiências que ela teve anteriormente na escola vão contribuir, então, para esse processo de ensino-aprendizagem. Ela tem que ter uma visão inclusiva, mas ao mesmo tempo ela tem que pensar da maneira melhor de propor esse aprendizado, desculpa. Referente ao horário de atendimento, também ele é diferenciado das escolas de ensino regular. Então, leva-se em consideração o horário das medicações, o horário de visitas. As classes hospitalares funcionam tanto no período matutino quanto do vespertino, né? E são de aproximadamente 2 horas de atividade, para não cansar muito, né? Então, tem-se esse cuidado.
E os que se encontram nos leitos é de 20 a 30 minutos. Né? Pela condição das crianças, não se estende muito esse período com as atividades. Nas atividades devem ser abordados assuntos de interesse com necessidade do aluno, que desenvolva o seu conhecimento com uma metodologia lúdica, significativa e diversificada, que auxiliará no elo entre o professor, o aluno e demais funcionários do hospital. Lembrando que as atividades aplicadas devem ser realizadas e finalizadas no mesmo dia. Isso ocorre por vários motivos. Muitos alunos acabam passando uma semana nos hospitais e já retornam à escola regular, como também pode voltar depois de certo tempo ao hospital. Então, existem várias especificidades desse aluno, né? Ele pode ser um aluno que fica um curto espaço de tempo ou longo. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. A docente, o professor, fica responsável de encaminhar os trabalhos realizados no período da internação para a escola de origem da criança. Então, são enviados relatórios sobre o rendimento do aluno. A ação pedagógica, ela deve contribuir para que os alunos, pacientes, hospitalizados, consigam dar continuidade, então, ao desenvolvimento das aprendizagens. Então, esse elo não pode ser rompido, né? Mesmo que a criança, no momento, está distante fisicamente, esse elo não pode se romper do aluno e a escola. O MEC, ele afirma que o atendimento em classes hospitalares deve conter diferentes metodologias e recursos, né? Falando um pouquinho sobre os recursos, né? Alguns exemplos eu gostaria de compartilhar, né? Como a televisão, os recursos audiovisuais, o aparelho de som, ambiente agradável, né? De interação, buscando sempre alcançar as necessidades da criança e visando uma melhora de seu quadro clínico. Comin, ele relata que os perfis dos alunos das classes hospitalares, eles são variados, né, como a gente tinha falado antes. Cada um tem suas particularidades e muitas vezes patologias diferentes. E isso exige um olhar diferenciado do professor e do pedagogo para cada aluno, né, levando ainda em conta que pode haver diferença de idade, condições sociais e ano em que a criança acompanha o ensino regular. Nem sempre são os mesmos alunos, a turma pode se modificar diariamente e os alunos, o número de alunos são variáveis. Então, existe essa diversidade enorme e o professor, ele precisa estar preparado para trabalhar com esse contexto. O Ministério da Educação, ele afirma que as classes hospitalares também contam com um profissional de apoio, né, podendo ser um funcionário de saúde do hospital ou um funcionário do sistema de educação. Esse profissional auxiliará o professor na organização do ambiente, controlar a frequência das crianças das classes, contribuir para a realização de higiene e conservação de materiais na alimentação. Nós podemos também ponderar nesse momento que, de acordo com a demanda, esse quadro de profissional de educação, ele deverá ser ampliado para poder dar conta dessa demanda, né? Porque muitas vezes são várias crianças, mas esse profissional é de grande valia, é de grande ajuda para o trabalho.
No setor da internação, né, falando um pouquinho sobre a logística, ela é diferente. E o professor ele vai ter que passar em cada leito, né? Então se faz um pouquinho diferente o atendimento, né? Porque ele vai ser individualizado e personalizado, pelos motivos que a criança não pode sair do leito. Na concepção de Rodrigues, ele fala sobre o trabalho pedagógico, né, desenvolvido nesse contexto hospitalar, né? Ele fala de uma abordagem transdisciplinar, né, que permite e aceita a diversidade, né, e além de articular elementos que passam entre e além as disciplinas e profissionais que habitam nesse contexto, que atuam nesse contexto. Então, tal prática entende que o atendimento ao escolar hospitalizado deve ser direcionado a cada um de maneira particular, né? Frisando novamente, conforme suas necessidades e possibilidades. A interação entre os elementos que formam a equipe multidisciplinar e a presença da família, que é um dos fatores relevantes quando se tem em vista o bem-estar do aluno, né? Contextualizar e refletir o estado clínico do escolar hospitalizado. A contextualização faz parte da ação pedagógica do professor. Então é preciso, além de educar, saber ouvir as inquietações dos educandos, né, no sentido de construir um ensino reflexivo, que possibilite o conhecimento do resultado do ensino e as variáveis que contribuem para o aumento da aprendizagem, tais como o planejamento do professor, a motivação dos alunos, as habilidades ou experiências anteriores dos alunos. Nesse sentido, Rodrigues destaca que, para além das questões legais, o atendimento escolar doente também deve incluir a articulação dos aspectos teóricos, metodológicos e curriculares, desenvolvidos na praxis pedagógica, educacional no contexto hospitalar. O professor que atua em hospital realiza um papel de mediador em dois aspectos: o conhecimento formal, que é o conteúdo escolar, e a compreensão da situação de tratamento. Por isso deve ter um olhar atento à realidade em que atua, percebendo a fragilidade dos alunos e dos pacientes. Porém, Rodrigues ele alerta que no ambiente hospitalar não podemos apenas utilizar das mesmas estratégias utilizadas em sala de aula regular. Isso não é possível por suas peculiaridades, né? Como eu falei, nesses dois aspectos anteriores, que exige do professor uma postura de trabalho flexível e que seja capaz de lidar diariamente com essa diversidade, que seja capaz de avaliar em curto prazo se o escolar naquele momento, né, independente de sua idade, apresenta condições físicas, psicológicas para participar dessas atividades, né? E assim respeitando, né? O profissional ele precisa respeitar o tempo de aprendizagem de cada indivíduo. Cada aluno é acompanhado pelo processo de avaliação ao longo das intervenções realizadas, para que seja possível desenvolver as propostas de atividades focando sua aprendizagem. O sistema de avaliação das crianças é diagnóstica, contínua e permanente e busca auxiliar
e embasar o processo de planejamento e atendimento. Fica evidente que o processo de reinserção escolar de crianças ao receber a alta médica não é tarefa fácil. O reingresso escolar não é uma ação simples na vida de uma criança que enfrentou esse evento de adoecimento e hospitalização. A criança, quando ela retorna ao seu cotidiano, se vê diante de um novo desafio a superar. O retorno à sala de aula, e é comum as famílias assumirem uma postura insegura e receosa.